Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está anunciando a sua paixão, a sua cruz. Esse tema vai acompanhar o Evangelho ao longo dessa semana. Irmãos e irmãs, a cruz assusta os discípulos. Um silêncio toma conta do coração deles, a ponto de não fazerem perguntas sobre o mistério da cruz. No entanto, nós somos chamados a olhar para este grande mistério, que é a paixão de Jesus, e buscar aplicar esse mistério na nossa vida. Irmãos e irmãs, a finalidade própria do mistério da cruz é cancelar o pecado no mundo. Então, por trás desse mistério do sacrifício de Jesus, Filho de Deus, na cruz, está a salvação do mundo, a redenção. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se entregando por nós, o seu sangue versado sobre a humanidade é a purificação de cada um de nós. Assim nós vamos entender que Jesus carregou nos seus ombros não somente a cruz. Nos ombros do Cristo, ele carrega os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, é muito amor de Deus enviar o seu Filho para sofrer no nosso lugar, para assumir a nossa culpa, a nossa falta, para redimir os nossos pecados. Então a cruz é esse grande mistério do perdão de Deus para conosco, do perdão, da reconciliação, onde o Jesus crucificado não é um estranho, mas Jesus crucificado é o nosso irmão, se faz próximo de nós, se coloca no nosso lugar, para que não sejamos nós condenados. E ali nós precisamos meditar que Jesus foi maltratado, porém ele resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha silenciosa nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Essa afirmação é do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, onde ele vai falar do servo sofredor. Jesus é esse cordeiro imolado, e ele silencia na cruz. O grande silêncio de Deus, o mistério de Deus. Queridos irmãos e irmãs, aplicando a cruz, esse mistério de Jesus na nossa vida, nós também precisamos atravessar as vias do sofrimento, os caminhos do sofrimento com amor, oração e silêncio. Irmãos e irmãs, vamos olhar para a cruz de Jesus e contemplar. Na cruz, com a sua entrega, ele apaga os nossos pecados. Então ele não somente carrega a cruz, carrega as nossas dores, carrega os nossos pecados. Ele destrói, elimina o pecado e a morte. Queridos irmãos e irmãs, ali Jesus se oferece ao Pai. Ele oferece ao Pai a sua agonia, a sua humilhação, seus sofrimentos e sua morte em nosso favor, para o perdão. Fomos curados graças às suas chagas, diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Se alguém quiser meditar sobre a cruz de Jesus no Antigo Testamento, é importante ler Isaías 53.
E ali nós vamos aprender com Jesus a superar as nossas dores, a oferecer as nossas dores e a fazer de cada cruz um mistério, mistério do nosso encontro com Deus, mistério da nossa santificação, mistério de graça. Na cruz nós somos chamados a olhar como a misericórdia divina está ali presente, em Jesus, que é misericordioso para com todos os homens. E essa misericórdia se traduz em salvação e no amor de Deus para com todos. A cruz revela o amor, a justiça e a misericórdia divina. Vamos pedir a graça de viver esse dia em estado de graça, silenciando para não pecar, para não julgar e pedindo que Deus perdoe os nossos pecados por meio da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.